Boa noite. O Roda Viva de hoje vai bater bola e pretende marcar alguns gols com o ministro do Esporte, o baiano Orlando Silva. Por conta da Copa de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, ele é hoje um dos ministros mais poderosos do governo, responsável por entregar 2 mega eventos que mexem com a imagem e com a percepção do Brasil em todo o mundo. Orlando Silva de Jesus Júnior tem 40 anos, é filiado ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e começou sua militância política ainda como estudante, chegando a ser presidente da UNE. Formado em Direito e Ciências Sociais, Orlando Silva é ministro desde o governo Lula. Casado com uma atriz, é pai de uma filha e não dispensa um bom charuto cubano e defende com unhas e dentes a lisura e a transparência da Copa e da Olimpíada, os maiores desafios de sua vida política. Para conversar com Orlando Silva, estão comigo esta noite os jornalistas Vladir Lemos, apresentador e editor-chefe dos programas Cartão Verde e Grandes Momentos do Esporte, aqui da TV Cultura, e Cida Damasco, editora-chefe do jornal O Estado de São Paulo. Estão comigo também os titulares do Roda Viva, os jornalistas Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite. O cartunista Paulo Caruso joga nas 11, como se diz no futebol, e vai ilustrar a nossa conversa. Antes de mais nada, ministro, muitíssimo obrigado por sua presença aqui nos nossos estúdios. Semana passada, ministro, um colega seu sentou-se nessa cadeira e fez juras de amor ao governo da presidente Dilma Rousseff e 3 dias depois foi obrigado a pedir demissão do cargo de ministro da Defesa por motivos para lá já de conhecidos. Aliás, tem nada a ver com a cadeira, hein? Essas trocas no primeiro escalão, eu gostaria de saber da sua opinião, se essas trocas afetam o governo, ministro. Houve a saída do Palocci da Casa Civil, depois o nascimento dos transportes, agora o Jobim. A perda de 3 ministros em apenas 6 meses mexe com o resto do ministério? Sentiu no seu? Primeiro, prazer vê-la mais uma vez, encontrar tantos jornalistas importantes do país. Veja, a mudança de ministério é da dinâmica da política. Eu acredito que o Brasil, felizmente, consolida a sua democracia. Já há algumas décadas nós vivemos um processo democrático. Nós sabemos que o Brasil é um país que tem uma dinâmica política em que a coalizão parlamentar tem um peso na governabilidade, na montagem dos governos. Sabemos que no Brasil a liderança política, porque o nosso sistema eleitoral ele é personalizante, digamos assim, a liderança, aquele que vocaliza posições, tem um peso importante e o processo político tem as suas injunções, digamos assim. Mas assim tão rápido? Eu acredito que faz parte da dinâmica da política. Evidentemente que não seria desejável que houvesse mudança num prazo muito curto, mas a política é assim. Você não deseja uma instabilidade, um problema ou outro que surge. Quando surge, tem que ser enfrentado. O que eu creio que é importante é perceber que a presidenta Dilma cuidou de garantir dinamismo no governo. Agiu rápido, tomou decisões e comunicou claramente à sociedade com muita transparência e o governo segue. Não houve nenhum impacto na dinâmica do governo, os ajustes feitos pela presidenta na sua equipe. Não, vai lá. O governo mal fez a troca no Ministério da Defesa, já há novas denúncias em cima de um novo ministro, numa nova área, que é na área da agricultura, e a ministra já foi obrigada a emitir uma nota dizendo que confia no ministro, confia na sua gestão no Ministério, coisa que já foi feita em outras ocasiões, os ministros acabaram saindo. Isso não dá uma impressão de que o governo está perdido no meio de várias denúncias e o governo não conseguiu até agora equacionar essas questões? Veja, o governo segue governando, tem um conjunto de iniciativas. Agora há pouco, a presidenta anunciou um programa para as fronteiras, semanas anteriormente anunciou o combate à erradicação da miséria, enfim, é um conjunto de ações do governo e a nave continua, o governo continua trabalhando Mas as muito licitações a favor do Brasil. Dos transportes foram suspensas. Veja, o Ministério está parado. O governo continua trabalhando muito a favor do Brasil. Evidentemente que o Brasil é um país livre, uma democracia, é muito bom que seja assim. A imprensa fiscaliza, cumpre o seu papel. E quando há alguma denúncia, é preciso que a denúncia, se for comprovada, tem repercussão na administração. Então, eu vejo que, com naturalidade, digamos assim, qualquer questionamento que existe, e o governo tem que continuar governando. Se há suspensão de licitações num ou no outro órgão para o bem da administração pública, que bem. O que importa é que nós possamos garantir a máxima transparência, que é o que dá segurança à sociedade brasileira de que o governo está no caminho certo. Ministro, mas você não acha assim preocupante
que em 6 meses a gente tem 3 ministros, 6 meses, tudo, aparentemente tudo muito bem, 3 ministros são trocados, já tem um quarto na Berlinda, que a gente está olhando aí. Quer dizer, o que está acontecendo? Quer dizer, sabe, a presidente Dilma Rousseff tomou posse e depois de 6 meses já estamos assim. Quer dizer, a gente se pergunta até onde vai isso aí. Não dá aquela sensação de incerteza? Se você observar, os 3 ministros que foram substituídos tiveram motivações diferenciadas. Não dá para colocar tudo no mesmo balaio e argumentar que é tudo a mesma coisa. Foram motivações diferentes, algumas delas com caráter político, outras com caráter de gestão. Então, são motivos diferentes que causaram as mudanças nessa fase inicial do governo. As questões da sua pasta, é que o governo continua seguindo o seu rumo, continua trabalhando e... A realidade do Brasil não é aquela apenas que está nas crônicas da política. Será que o Ministério não foi mal escolhido? É uma pergunta que você deveria dirigir à presidência da República. Então, até constrangedor para mim, que sou ministro de Estado, responder uma pergunta. Porque o que eu percebo é que é um ministério amplo, um ministério com gente muito experiente, e os resultados virão com o tempo. Então, eu vou localizar na sua pasta. A sua pasta, por exemplo, pelos grandes eventos que vêm aí pela frente, passam pela Casa Civil? Qual era a sua relação com o ministro Palocci? Aliás, você já conheceu, já trocou ideias com a Gleisi Hoffmann? Claro, a relação com o ministro Palocci era extraordinária. E com a ministra Gleisi, extraordinária da mesma maneira. Nós temos uma relação muito próxima. Devemos ter feito 6 ou 7 reuniões com a ministra Gleisi, focado no tema Copa do Mundo, umas 2 sobre Jogos Olímpicos. Então, acredito que a Gleisi, inclusive, trouxe ares novos, um estilo diferente. A Gleisi é muito concentrada no trabalho que faz. Não só no tempo, mas na dedicação, no estudo, no tema que ela faz. E o que eu percebo é que há uma elevação da qualidade do trabalho que realiza na Casa Civil. Uma pergunta sobre os ministros que saíram. Durante a campanha eleitoral, Dilma sempre falou isso, ela era a continuidade. E ela conhecia todos os ministros. O Lula diz, inclusive, que ela tem mais intimidade com os ministros do que ele próprio. Se ela conhecia tão bem, se ela sabia o que se passava no Ministério dos Transportes há muito tempo, por que nomeou? Quer dizer, ela não conhecia ou conhecia? Mais do que os ministros, o número de técnicos que saíram agora, após a troca do ministro de Transportes, mostra que havia um desarranjo enorme no Ministério e basicamente no DINIT. Como é possível a presidente ser surpreendida por essa situação? Eu participei da primeira reunião ministerial com a presidenta Dilma Rousseff. Ela, na primeira reunião, foi clara no que diz respeito à conduta, ao rumo do governo. No aspecto político, ela reafirmou os compromissos com a estabilidade econômica e com a série de pressupostos, reafirmou o compromisso que ela tinha de manter o rumo de resgate social do país e foi claramente, o governo tem um compromisso ético. Ali, o que é que eu ouvi? Ela falou, faça a coisa certa. Ela convidou quadros da administração, políticos, lideranças, para compor seu governo. Ela já conhecia. Claramente deu o recado. Ela falou dos compromissos do seu governo, inclusive os compromissos éticos. A orientação é, faça a coisa certa. E o que a presidenta fez, manifestou de maneira clara, é o seguinte, ela não vai tolerar determinadas condutas. Está claro para todo mundo, para a sociedade, para vocês, para o Congresso, para os políticos, para os empresários, para a sociedade brasileira. Fica claro aqui, no que a gente discutiu até agora, que não é bom trabalhar nesse cenário que o senhor vem trabalhando. E a sua pasta, mais do que qualquer outra, tem problema com licitação. As obras do Maracanã, por exemplo, na última sexta-feira, quase foram paradas. Até que ponto isso coloca em xeque os eventos que a gente tem pela frente e o seu trabalho? De nenhuma maneira. O Brasil... Não lhe preocupa em nada, é isso? O Brasil não é a China, que tinha um determinado padrão de organização do evento pelas circunstâncias daquela sociedade. As Olimpíadas no Brasil terão as suas características. Nós não somos a Alemanha nem a África do Sul. E o que eu posso dizer é que existe lei no Brasil, as leis estão sendo cumpridas no Brasil. E os processos de contratação de investimentos, de obras, têm um rito. Nós temos que seguir esse rito. Então, evidentemente que a preocupação nossa é permanente, vai ser até 2014. Enquanto eu tiver a responsabilidade de ser ministro, vou estar preocupado, colaborando com os estados, com as cidades, para aumentar o ritmo. Mas por que e tem aumentado o ritmo, o que é muito importante. Mas por que se esperou tanto? Que se espera 3 anos e meio para começar um trabalho... Eu vou emendar uma coisa aí. Há 3 anos e meio nós sabíamos que iríamos sediar a Copa. E começa a construir estádio agora por quê? Você sabia que as cidades que receberam os Jogos da Copa, elas foram decididas no dia 31 de maio de 2009.
as cidades da Copa. A partir daí, durante 6 meses, nós discutimos com as prefeituras e com os governos estaduais quais os projetos prioritários. Em janeiro de 10, foi assinado um acordo definindo o que o governo federal financia, qual o papel do Estado, de cidades, e tem um rito. É um diálogo, esse é um esforço feito a muitas mãos. Há muitas mãos. Mas por que desde janeiro de 2010. Por que eu ouvi anos atrás que tudo iria se atrasar e no final havia uma intenção por trás desses atrasos todos? Eu ouvi isso. Aí você tem que perguntar ao profeta que não falou isso. Havia uma razão por trás desses atrasos, porque no final, em situação de emergência, liberar-se-iam verbas e aí haveria um sobrepreço e todo mundo ia ficar feliz. Marília, no janeiro de 2010, já estavam selecionados 50 projetos de mobilidade urbana, que é o legado pretendido por nós para o país, com financiamento definido na Caixa Econômica Federal. Estavam definidos o quanto de investimento seria realizado em aeroportos, nos portos e os custos dos estádios. Agora, tem um rito no Brasil, o ritmo de contratação dessas obras e o ritmo de execução. Está aquém do que nós desejamos. Mas que rito atrasou o estádio do Corinthians, por exemplo? Onde vai ser a abertura? O estádio do Corinthians, na verdade, o estádio de São Paulo. Não, do Corinthians. Pertence ao Corinthians. Mas é o estádio que vai representar a cidade de São Paulo na Copa de 2014. O que houve foi uma mudança de endereço, porque não havia garantias de que o estádio do Morumbi estaria no padrão que a FIFA exige para um jogo de abertura, que é o local desejável. Todos falam que seria desejável fazer em São Paulo abertura. Foi bem mais complicado do que uma mudança de endereço, ministro. Veja, mas uma outra coisa, só pegando o carona no que a Marília falou. Estádio, Vladimir, me permita, estádio é um assunto, no acordo com a FIFA... Mas não é uma mudança de endereço, ministro. Me permita, é um assunto que é definido pela prefeitura da cidade e pelo governo do estado. O prefeito Kassab e o então governador José Serra decidiram que seria no Morumbi. Só que, de repente, o São Paulo Futebol Clube ficou ele responsável por entregar o estádio da cidade. Demorou para o estado de São Paulo acordar, o governador Geraldo Alckmin acordou, percebeu o risco e tomou a decisão. Não, mas a questão é que olha aqui, se tudo der certo... Quem indicou o Morumbi foi o governador do estado e o prefeito. Mas olha aqui, se o Morumbi, tudo der certo... Só para esclarecer, o Morumbi foi vetado por uma manobra da FIFA e da CBF. Me perdoe, mas isso não é verdade. Mas, ministro, eu vou te falar o detalhe, porque eu acompanhei o Morumbi, porque eu me empenhei, porque eu acreditava que o Morumbi era o estádio que deveria ser. Por quê? Qual que era o problema? Para ter um estádio, você frequenta o Morumbi, já conhece o Morumbi. Isso. Para ter um Morumbi num padrão internacional adequado para um jogo de abertura, com dezenas de chefes de Estado, com dezenas de profissionais, milhares de profissionais de mídia, o Morumbi teria que ter tantas reformas que apenas o São Paulo, isoladamente, não conseguiria cumprir com o orçamento dessas reformas. Mas, como o Corinthians. Exatamente. Essa é uma decisão. O Corinthians é meu time, mas o Corinthians está no chão. Se ele ficar pronto, ele vai ficar 5 minutos antes da bola rolar em campo. A reforma do Morumbi não custaria tanto quanto vai custar o estádio do Corinthians. Mais que isso, ministro. Mas essa é uma decisão de São Paulo. Não Porque quem indicou que o estádio seria do Morumbi e depois decidiu apoiar. Veja, olha os jornais. Está o governador de São Paulo, o prefeito, com o presidente do Corinthians de braços dados. Mas o senhor não tem poder de veto, opinião? De veto, o Brasil é uma federação. A cidade e o Estado têm responsabilidades, tem parte dos compromissos que assumiu com a FIFA. E nós temos que partilhar essas responsabilidades. Aliás, isso daria um programa inteiro, né, ministro? Agora a gente tem que voltar a uma outra questão. Pois é. Pegando o carona no que a Marília falou, acho que o que me causa a maior estranheza é que a gente até agora não sabe onde vai ser a abertura da Copa do Mundo, porque só fortalece esse pensamento que a Marília acabou de dizer. Quer dizer, nesse momento, adiar esse anúncio só serve para barganhar, ministro. Você sabe, Vladimir, você acompanha o esporte mais de perto. Eu já me manifestei formalmente, inclusive, comuniquei à FIFA a nossa posição de governo no Brasil. Acreditamos que a decisão da abertura deve ser o mais cedo possível. Por quê? Já é tardia, a FIFA aguardava São Paulo. Isso aí é inescapável. A FIFA aguardava São Paulo. Por quê? Está aguardando, porque aliás, todo mundo sabe que São Paulo é a cidade brasileira, que tem o maior número de hotéis, a melhor infraestrutura, destino dos voos internacionais. Então, é lógico que São Paulo tem um protagonismo. E a FIFA não queria decidir onde vai ser a abertura sem ouvir São Paulo. Mas essa é a questão. São Paulo. E o governo não queria aplicar dinheiro e acabou se desmentindo. Exatamente isso. O senhor disse, por exemplo, em 2007, 4 de dezembro, ministro, disse o seguinte: a aposta que o governo federal faz é que todas as construções ou reformas serão feitas com recursos do setor privado.
Ministro, não haverá um centavo do dinheiro público. O senhor cobrou da Prefeitura e do Governo do Estado o investimento do para que o estádio estádio do Corinthians vire o estádio da abertura da Copa, vai ter que ter dinheiro público. Veja, o estádio do Corinthians e o estádio, portanto, da cidade de São Paulo, estar na Copa e participar da abertura, primeiro é bom dizer, é um bom negócio para São Paulo. São Paulo ganha. São Paulo vai ganhar muito mais com a receita gerada, com a participação dela na Copa do Mundo, do que vai investir no seu estádio. Mas quem garante é um bom negócio para São Paulo. Quem garante? É você olhar a história, Augusto. Por exemplo, vai num final de semana de Fórmula 1, que é um evento que existe, que acontece há décadas em São Paulo, vai ver os números. A Fórmula 1 são 120 milhões de receita de impostos que fica na cidade. Mas qual é o custo? Imagine a Copa do Mundo, que é um tempo muito maior. Mas, ministro, muito da Fórmula 1 maior. É baixíssimo. E a Copa do Mundo é um mês. Ministro, e tem congresso então vamos antes. mudar, E tem profissionais de mídia. Já E tem um está conjunto para São de Paulo ações. quase 1 bilhão. Ministro, e na questão de economia também, o Augusto falou aqui o quanto custaria o Morumbi, por exemplo. Se a gente soubesse onde vai ser a abertura, não teria necessidade, por exemplo, de construir um estádio de 70 mil pessoas em Brasília, onde o próprio governador chegou a dizer que o estádio não seria mais de 70 mil, porque estava praticamente decidido que a abertura seria em São Paulo. Mas Então, agora o governador continua animado a respeito com a disso. Essa informação também se traduziria em economia, e a gente não tem. E só vai ter em outubro. Mas eu tenho insistido, eu próprio falei com o governador de Brasília sobre isso mais de uma vez. Eu dou como exemplo o estádio do Mato Grosso, que vai, seguindo o exemplo londrino, diminuir de tamanho depois que a Copa passar. Faz com 45, que é o que a FIFA precisa para realizar o Mundial, e vai virar de 27 depois. Porque hoje em dia tem tecnologia para você fazer isso. Isso deveria ser regra para todas as cidades que não têm uma tradição de futebol, com públicos muito elevados, etc. Isso é o critério. 1.000 torcedores. Brasília, tem um tema que vamos voltar, a Marília Gabriela questionou, mas não pode vetar. Tem um tema que é inescapável. O prefeito de uma cidade, um governador, ele tem algum poder. E ele pode decidir se o estádio é dele, no caso de Brasília é público, qual é a capacidade dele. Não adianta você falar para ele, porque ele fala, no limite, eu sou o governador. E mais, ele não vai nem usar o financiamento do BNDES. Não vai usar o financiamento do BNDES. Mas o Corinthians, por exemplo, ele começaria como um estádio de 48 mil lugares. Aí seria um belo de um estádio para os corintianos, como tem o São Paulo, como tem... Mas aí, para ele abrir, para sediar a abertura, ele aumentou para quanto? Ele 65, tem que ser 67. Então, por que Mas São Paulo não é o crítico, porque São Paulo tem futebol e tem outros eventos que dá sustentabilidade. No caso da dimensão do estádio, o problema, Gabi, está fora daqui. Porque São Paulo tem uma agenda muito forte e consome. Agora, eu chamo a atenção para vocês de um aspecto. Quando nós criamos uma linha de financiamento no BNDES, estabelecemos um teto financeiro de 400 milhões, não foi um número cabalístico. É porque nós queríamos induzir, com o limite de 400 milhões, arenas menores. Porque nós pesquisamos qual o custo unitário de um assento de um estádio padrão FIFA. Acrescentamos o valor de acessibilidade e chegamos no valor. Agora, se o prefeito, o governador ou o dono de um estádio, além do limite, porque quer fazer maior, Ministro, esse teto o financiamento nosso tem um teto, tem um limite. Quem quis? A sede do jogo numa cidade, quem decide é o governo do estado e a prefeitura. Então foi o governo do estado que resolveu que o Itaquerão tinha que ter esse tamanho, é isso? E acredito que o governo decidiu brigar pela abertura em São Paulo. Que não, mas, ministro, uma outra questão. Quem constrangeu o governo do estado a botar dinheiro? Declarações do senhor, por exemplo. Eu queria ter esse poder sobre o governador de São Paulo. Mas o senhor, quer dizer, a culpa, o problema é São Paulo. Não, eu falo que o estádio, resto do país, então, a conversa nossa aqui está sobre o estádio do Corinthians em Itaquera. Então, mas vamos ampliar o estádio do Corinthians em Itaquera. Foi decidido pelo governo do estado. Até há pouco, o governador e uma decisão correta do governador Alckmin. O governador Goldman disse que não investiria. Até outro dia. Ou seja, o senhor tinha que investir. Quem protelou em São Paulo foram os governantes, antes do Alckmin, que não tomaram decisão. Então o problema da Copa do Mundo é o governador de São Paulo. Em hipótese alguma, o governador Alckmin tomou a decisão certa, que outros não tomaram no tempo adequado. Outros só quer dizer o governador José Serra. Por exemplo. Tempo adequado não, ministro, que a gente está atrasado para diabo. Porque, inclusive, Gabi, eles não tomaram decisões, o que o governador Alckmin decidiu agora. E nos São Paulo outros já tomado decisão há 2 anos atrás. Isso aconteceu em todos os estados que estão todos atrasados. Não, as obras estão caminhando. Se você for observar. Estão caminhando, com atraso. Se você for observar, olha, no final do ano que vem. Alguns têm 20%. No final do ano que vem, 18%. Claro, mas é que no Brasil, mas não é o ideal, é que você tem uma fase, você licita, elabora um projeto. Projeto pronto, faz outra licitação, começa a obra. O que importa é o cronograma de execução de obras. No final de 2012, no próximo ano, teremos 8 dos 12 estádios prontos. 8 dos 12. Agora, Quando da Copa das Confederações, nós teremos
10 dos 12. Apenas Natal e São Paulo ficaram para depois da Copa das Confederações. O senhor fez essa declaração com base em quê, então? Porque o senhor disse que os recursos viriam do setor privado. Augusto. Isso em 2007. O senhor procurou alguém do setor privado? Augusto Nunes, sim, dialogamos muito. E mais, o que aconteceu? Se você pegar a declaração inteirinha e pegar a pergunta... Inteira. Isso, e pegar a pergunta que originou... Seguinte, no Brasil, atualmente, temos um modelo de estádios olímpicos. Por causa da pista de atletismo, o campo fica longe da arquibancada. O ideal é a construção de arenas de última geração, o que permitirá ao Brasil entrar com mais força no ciclo de grandes eventos e espetáculos. O setor privado não se interessou? O senhor está dizendo que precisa mudar. Existe modelo. Se você observar nos 12 estádios, você tem em Porto Alegre e em Curitiba, são 2 estádios de clube, e São Paulo também. São 3 estádios que são privados. Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. Se você vai ao Nordeste, Salvador, Recife, Fortaleza, Natal e mais Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte do lado, são 3 modelos híbridos, que têm participação do Estado e tem participação do setor privado. Posso falar de um deles? E você tem Cuiabá, Manaus, Brasília e Rio, que são obras públicas, sobre inclusive estádios públicos. A referência nesse debate que fiz em 2007 dizia respeito à participação do governo federal. E nós dizíamos, não vai haver dinheiro nosso aplicado nisso. Na nossa visão, o BNDES emprestar para estádio é como empresta, veja, como empresta para um conjunto de setores econômicos. Eu considero público, ministro. Claro, mas veja, dinheiro do Tesouro. Mas se você é empréstimo, se você reestrutura uma empresa de comunicação, ou empresa de alimentação, ou uma siderurgia, se você reestrutura e um banco que tem papel de induzir desenvolvimento, financia e recebe regiamente remunerado o empréstimo que faz. É dinheiro público? Mas é dinheiro estádio, é futebol, ministro. É o financiamento. Isso é investimento para quê? Ministro. Onde se classifica? 700 mil empregos serão gerados na Copa do Mundo do Brasil em 2014. Entre as atribuições. Mas ministro, a Alemanha não conseguiu gerar 100 mil empregos. Não, só um segundinho. A situação econômica da Alemanha é completamente diferente. O estádio de Itaquera vai gerar quantos empregos? O que ele significa para o desenvolvimento da região, para o BNDES emprestar o que emprestou? Vai significar um polo de desenvolvimento econômico em Itaquera. Eu te convido, Augusto Nunes, para ir comigo. Mas não pelo ir estádio. Comigo a Itaquera para conhecer estádio, tudo que vai girar pelas obras, da Zona Leste. obras dos governos estadual e municipal. Eu estou dizendo do dinheiro do BNDES, para construir um campo de futebol. Mas essas obras só existem porque vai ter o estádio de pé, porque São Paulo vai participar da Copa do Mundo. Não necessariamente. Gente, eu vou ter que terminar esse bloco aqui. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Eu vou entrar mais diretamente em política. Tudo que está se falando aqui é de política. Mas o senhor é ministro há pouco mais de 5 anos, sucedeu um colega seu do PCdoB. Seu partido se tornou quase hegemônico na administração de programas esportivos em todo o país. Há, inclusive, secretários de esportes estaduais e municipais que são membros do PCdoB. O esporte brasileiro virou comunista, ministro? É isso ou não? O que significa essa relação PCdoB com o esporte? É aquela política de cotas? É isso? Por que os comunistas apoiaram a Dilma, aliás? Aí são 2 questões completamente diferentes. Mas elas estão juntas nessa. Nós apoiamos a Dilma porque nós acreditamos no programa iniciado em 2003 pelo presidente Lula, que conduziu o Brasil ao patamar que o país alcançou, com redução de desigualdades sociais, redução de desigualdades regionais, geração de empregos, desenvolvimento, promoção do país no mundo. Então, nós acreditamos que o Brasil foi bem nos 8 anos dirigidos pelo presidente Lula. E acreditamos que a presidenta Dilma dá sequência e faz avançar muitas dessas conquistas. Essa é a lógica, digamos assim, genericamente, do apoio à presidenta Dilma. E a participação no Ministério do Esporte foi uma experiência positiva. O Aguinaldo Queiroz, ministro de então, fez um bom trabalho. Se nós observamos, Gabi, os dados de resultado do Brasil em competições internacionais, há uma evolução, mas ainda está muito aquém daquilo que nós queremos evoluir. Tanto nós trabalhamos com a lógica que em 2016 nós temos que reestruturar o modelo para, a partir de 2016, no Rio de Janeiro, aproveitar inclusive, ter um modelo mais sustentável, uma participação mais relevante. Nós temos números que mostram a participação de esporte na escola que melhorou, mas ainda queremos aumentar muito mais.
Nós queremos que a escola e a universidade seja a base da formação do esporte do Brasil. E pelo menos 13 mil contratos foram feitos nesse período para melhorar a infraestrutura. Pequenas obras numa escola, numa praça, mas que repercutem na produção de esporte, de saúde, da atividade física. Eu poderia falar de uma agenda que nós realizamos. Isso que justificaria o PCdoB, é isso? Credencia. Agora, as circunstâncias e até coincidências, por vezes, a participação nossa numa outra cidade ou no Estado é no esporte. Mas nós temos secretários estaduais de governo, de saúde, de trabalho, de educação, varia. Mas, como Ministério Federal, talvez chame mais atenção. E, aliás, você foi ministro, o senhor foi ministro do Lula e agora é da Dilma. Qual é a diferença? E vocês conversam? Há uma interlocução ou o Ministério se toca por si mesmo? A presidenta Dilma, como você sabe, ela acompanha de perto. Acompanha, por vezes, no detalhe, as tarefas principais do Ministério. Sobretudo no assunto Copa do Mundo, ela, 4 ou 5 reuniões, inclusive a última com governadores e prefeitos, onde ela participou ativamente. Então, nos temas centrais do governo, a presidenta Dilma não delega. Nos temas centrais, ela enfrenta, observa, orienta claramente. O estilo é diferente. O presidente Lula tem uma história pessoal e política. A presidenta Dilma tem uma história pessoal e política. Talvez poderia dizer que o presidente Lula veio da política e passou a vivenciar a gestão. A presidenta Dilma veio da gestão e passou a vivenciar a política. Isso deixa marcas no perfil de trabalho dos dois. Mas são duas lideranças importantes que nos ensinam em cada momento. Ainda hoje, num evento lá em Brasília, no encontro com o primeiro-ministro do Canadá, mais lições a presidenta nos oferece em todas as oportunidades que nós temos. Nós estamos terminando o primeiro bloco com o ministro do Esporte, Orlando Silva, e voltamos depois de um rápido intervalo. Até já. De volta com o ministro do Esporte, Orlando Silva, no centro do Roda Viva. Ô, ministro, Copa do Mundo ainda. Na semana passada, durante o evento da FIFA no Rio de Janeiro, o presidente da entidade, o Joseph Blatter, disse numa entrevista que o Brasil sabe de suas responsabilidades com relação à Copa do Mundo. Era um elogio ou ele estava puxando a orelha da gente? Olha, o presidente Blatter, ele, sempre que nós temos a oportunidade de conversar, conversamos na sexta-feira anterior ao sorteio, ele tem a consciência clara de como vai a preparação do Mundial no Brasil. Eu sempre digo, no dia seguinte, no momento seguinte ao encontro com ele, cheguei a falar numa conversa com jornalistas. Nós sabemos a quantas anda cada tema importante, como estádio, como aeroportos, como sistema de transporte, segurança, e nós informamos a FIFA. Mas os estrangeiros acham que a gente sempre deixa tudo para a última hora? Eu acredito que o presidente da FIFA tem muita confiança no Brasil. Ele sabe das virtudes que o Brasil tem, dos limites que o Brasil tem, da capacidade de trabalho, do compromisso dos governos. O secretário-geral não pensa a mesma coisa, né? O secretário-geral da FIFA diz que o Brasil a Copa é amanhã. E o Brasil acha que é uma coisa assim. Eu falei para ele que a Copa é hoje. E no Brasil ele esteve aqui, saber que declarações que ele fez. Pois é, são declarações positivas. Se fosse hoje, nós não teríamos nenhum lugar para a final, que é o Maracanã. Mas nós trabalhamos com o presente, nós trabalhamos cotidianamente para garantir um Mundial adequado. Quando chegar a Copa, esteja seguro, será um extraordinário Mundial. Ministro, eu queria falar... O que ele tem impressão? Deixa eu falar assim, que parte dessa discussão é parte pela leitura de jornal. A gente tem a impressão que está muita bagunça. Está difícil de ter uma noção clara do que de fato acontece. Dá a impressão que tem uma desordem muito grande nesse processo. Ministro, eu queria ir um pouco além nesse sentido. Há muita desinformação, Paulo. Eu, inclusive, talvez seja dos ministros que conversa mais com jornalistas, porque a minha obrigação é informar. E como é um assunto de interesse difuso do país, digamos assim, porque futebol é uma coisa que motiva muito, e nós sistematicamente dizemos, estádio, por exemplo, nós teremos 8 estádios prontos em 2012. Eu falo isso medindo como a obra está executando. Até a Copa das Confederações teremos 10 estádios. São Paulo e Natal começaram depois, vai entregar depois da Copa das Confederações. Aeroporto, eu falo sempre, é um assunto importante. O Brasil é um continente, são 12 sedes, não dá para circular aqui se não for para o avião durante o mês da Copa do Mundo. A presidenta criou um ministério específico. Mudou completamente
mudou completamente o comando da Infraero. Por que você fez isso antes? Completamente. Há um plano de investimentos nos aeroportos. Esse sim, porque não até foi mais feito preocupante antes. que estádios, né, Mas ministro? o programa de aeroporto não é para a Copa. O plano de aeroporto é para o Exatamente. Brasil de hoje. É para melhorar. A presidenta orientou claramente, eu vi, ninguém me contou, o ministro e o comandante da Infraero a agir para enfrentar a necessidade de hoje. Ela quer que o povo brasileiro, Isso, que então- felizmente está usando mais avião, possa ter um lugar Tá mais bom, não é para a confortável. Copa, mas Ministra- na Copa vai ser Não, dramático. ministra, Cida, questão deixa de eu só Não vai ser lembrar não, porque a até lá os declaração, aeroportos ministro. serão ainda melhores do que hoje. Ministro, em 2007 o senhor ouviu a declaração da presidente Dilma dizendo o seguinte: o terceiro aeroporto de São Paulo já tem o terreno definido e eu não vou dizer onde é para não estimular a especulação imobiliária. 3 anos depois, aparece como solução a privatização dos aeroportos. É uma Por que não boa foi feito iniciativa, antes? Augusto Nunes. Sim, mas porque não fez antes? Ministro, o senhor fala em E quem estádios. levou esse terceiro aeroporto que tinha o terreno escolhido? Olha, a decisão da presidenta de fazer concessão de Guarulhos, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, o Aeroporto Internacional de Viracopos e o de Brasília, são corajosas. Vocês porque sabem agora, que ministro? tem uma série de debates políticos, inclusive, sobre esse tema de fazer concessão dos aeroportos, e a presidenta foi muito corajosa e tomou a decisão. São os 3 principais aeroportos. Foi E no corajosa, curto prazo, mas nós atrás, teremos uma atrás, operação ministro. mais competente. É o que nós desejamos. Que o setor privado traga competência, experiência, inclusive empresas de fora do Brasil, que gerenciam aeroportos com as características desses. Agora, você sabe também que no primeiro semestre de 2011, esse agora, cresceu a demanda da taxa de 20%. Nenhum país do mundo, nem a China, com a taxa de crescimento que tem nos últimos 20 anos, tem tido uma demanda pelos aeroportos igual ao Brasil. O transporte É aéreo 2 está em dígitos colapso faz nos últimos tempo, 4 né? anos e será 2 dígitos nos próximos 4 anos. Mas É a projeção isso que quer nós dizer o temos. quê? Que nós estamos trabalhando para aumentar a capacidade Para de ver se a infraestrutura, gente consegue chegar lá. é isso? atrair o setor privado, incorporar a experiência do setor privado. Temos que fazer o plano de investimento de perto de 6 bilhões que a Infraero tem só nesses aeroportos das cidades vinculadas à Copa do Mundo, e isso vai criar um ambiente melhor nos Ministro, aeroportos do a Brasil. Ministro, só perplexidade uma- permanece. Por que não se fez isso antes? O que importa é que está sendo feito agora. É isso que interessa. A decisão que foi tomada e o programa que está sendo cumprido. Ministro, A gente não 2010. estava preparado para pegar uma Copa do Mundo. Fala a verdade. O Brasil é hoje a 7ª economia do mundo. Hoje, o país, diferentemente da Europa, se você for olhar os números da economia da Europa, aliás, dos Estados Unidos, na verdade, você vai perceber que o Brasil está numa posição sólida da sua economia. Tem bons fundamentos que têm permitido o Brasil dar contribuição para o crescimento mundial. Nós temos uma boa balança comercial, temos gerado emprego. Gerar emprego no mundo hoje é um assunto sério. Pouca gente gera emprego no mundo. O Brasil está gerando. E estamos enfrentando os gargalos de infraestrutura. Ministro, eu queria Porque falar um tem pouco sobre temas, isso. Gabi, que você não resolve em 5 nem 10 anos às vezes. O Brasil, durante um tempo, parou de investir. Estamos retomando a experiência, a perspectiva de planejar, Está dizendo que o investir, presidente Lula investiu menos do que deveria? construindo o país que O senhor nós está dizendo que o precisamos. presidente do governo Lula investiu menos do que deveria? Augusto, se você olhar a taxa de investimento no período dos 8 anos do presidente Lula e olhar os períodos anteriores, você vai perceber que desde os anos 70 não se investia tanto em infraestrutura, inclusive. Então é evidente que o presidente Lula fez um papel importante na retomada do investimento, mas o Brasil precisa investir mais ainda. Por isso tem tantas hidrelétricas sendo construídas, investimento em estradas, em aeroportos, em portos. É a necessidade de um país que cresce no nível que cresce e que tinha a estrutura que tinha. Desde o segundo PND, que você não tinha tradição de planejamento de longo fôlego. É o que nós estamos retomando agora. Ministro, em Deixa a 2010, Cida só uma fazer a coisa, em pergunta. 2010, a economia cresceu mais de 9%. O primeiro semestre a economia andou muitíssimo bem e o Brasil não conseguiu equacionar esses problemas de infraestrutura. Bom, nós estamos aí, está todo mundo assistindo, no meio de talvez até da reprise da crise global de 2008. Tomara que isso não ocorra, mas os sinais são esses. Como é que o Brasil vai tirar esse atraso na infraestrutura no meio dessa conjuntura? Investindo, que é o que está sendo feito. Nós já sabemos que tem crédito, normalmente o crédito fica mais difícil, normalmente os agentes internacionais se retraem, nós deixamos para fazer em cima da hora uma infraestrutura que deveríamos ter cuidado no momento de que as vacas estavam mais gordas do que agora. Me permita. No último período, nos últimos 8, 9 anos, houve um esforço importante, sobretudo no segundo mandato do presidente Lula, ele focou no tema infraestrutura para buscar enfrentar os gargalos da infraestrutura. O que nós temos de produção de energia, da infraestrutura do setor energético, é função desse esforço.
As hidrelétricas, grandes hidrelétricas, vão garantir a energia necessária para o crescimento da economia, é função desse esforço. Rodovias, retomou-se ferrovia e mesmo aeroportos. Só que infraestrutura, como você bem sabe, não é estalar o dedo e tudo se transforma. É um processo de recuperação, porque ficamos muito tempo sem investir. Ministro, agora, não tem alternativa. É manter investimentos, garantir estrutura para o país continuar crescendo. Paulinho, eu queria retomar uma pergunta que a Gabi fez, que eu acho importante, que é essa discussão da gente estar mesmo preparado para a Copa. Porque é evidente que a Copa é popular. Se você fazer a Copa no Brasil, se ser o presidente que fez a Copa, é uma coisa que interessa. Você ganha Ibope, você fala, vamos fazer a Copa. Olha, as pessoas estão com orgulho que vai ter uma Copa no Brasil. Agora, a gente olha... Parece que que a gente não estava exatamente, não tinha uma dimensão da complicação que é isso, não é verdade? Será que não era melhor de ficar para coordenar outra? esses negócios, sabe, coordenar tantas obras, tantos estádios. Não tem uma questão aí? Olha, eu vou falar para você, Paulo, que os 12 estádios, São Paulo e Natal, foram as últimas definições. O assunto estádios entrou definitivamente nos trilhos e nós teremos os estádios prontos quando a Copa acontecer. Aeroportos, aí é a diferença de avaliação. A minha avaliação é que concessão dos 3 principais, Ministério Específico, profissionalização do Comando da Infraero e disponibilidade dos 6 bilhões para investir nos 25 projetos, vai resolver o assunto aeroportos. São dois temas, são os dois temas sensíveis, aeroportos e estádios. Rede hoteleira. Muito se fala, a rede hoteleira do Brasil cabe ou não cabe? Se você dialogar com o comando da FIFA, com a turma que acompanha a hospitalidade, vai perceber que nós temos uma rede hoteleira que dá conta do evento FIFA. Então, eu diria que o Brasil... Que é da Copa? É a Copa do Mundo, porque tem congressos de profissionais, congresso da FIFA antes, tem o atendimento à mídia. Ali que atendimento à mídia. São milhares e milhares de profissionais de mídia que merecem uma atenção muito específica. Eu diria que o Brasil vai realizar o Mundial, porque o Brasil tem mudado o seu perfil, inclusive da sua infraestrutura urbana. O problema que existe, vou eu falar do problema. Qual é o problema? Vou eu falar do problema para vocês, que para nós tem causado apreensão, é porque na visão nossa, fazer o Mundial é muito importante. Inclusive porque pelos ganhos intangíveis, a imagem do Brasil no mundo, a autoestima da população. Mas nós desejamos deixar um legado nas cidades. Aqui está o ponto que para nós temos insistido com prefeitos e governadores. Os 50 projetos para melhorar a mobilidade urbana, que tem financiamento autorizado desde janeiro de 2010 e que o ritmo segue aquém daquilo que nós desejamos, para ficar legado nas cidades. Está falando em legado, peraí. É lógico, você está falando para burro, deixa eu falar também. Existe um consenso, gente, existe um consenso, ministro, de que o maior legado da Copa para a África do Sul foi o novo sistema de trens de Joanesburgo, o que, convenhamos, é muito pouco. Fora dos estádios, ministro, qual vai ser o legado da Copa para o Brasil mesmo? Nós orientamos para que o transporte coletivo nas cidades seja melhor como legado da Copa 2014. Desde 2009, esse é o esforço. O que é que nós fizemos? Criamos uma linha de crédito, porque o governo federal não vai fazer a intervenção do transporte coletivo da cidade X. O que pode fazer é induzir, ofertar crédito. Foi ofertado. Perto de 8 bilhões de reais ofertado para intervenções. Já está usando isso? Claro. Belo Horizonte tem obra que está acontecendo. O Rio de Janeiro tem obra que está acontecendo. Ministro, Porto Alegre tem obra que está acontecendo. Eu vivia no Rio e aí prometeram para Mas é preciso andar mais rápido nas obras de mobilidade urbana. Os Pan-Americanos prometeram. Metrô da Barra estão prometendo de novo. O Engenhão virou campo do Botafogo. O Maria Lenk já não pode mais ser usado. Que legado ficou dos Pan-Americanos? O Maria Lenk vai ser utilizado para polo aquático e salto. Isso, e não para natação. Veja, porque você precisa de ter mais equipamentos para caber. Porque não previram. Veja, tem que ter mais equipamento, que não cabe você fazer saltos ornamentais, polo aquático e todas as provas de natação. Por isso que vai ser uma instalação provisória para fazer as provas de natação, que vai deixar de existir depois da Olimpíada, porque nós já temos no Rio o parque aquático adequado. Metrô da Barra. O Engenhão está lá. É um estádio que foi feita a concessão para a administração de um clube, mas o estádio está aí. É o estádio que funciona. Qual vai ser o legado para as favelas? O metrô do Rio começou. Mas, a obra lá que vai ligar a Barra à Zona Sul. Qual vai ser o legado para as favelas em torno do Maracanã no investimento de 1 bilhão para a reforma dele? O prefeito Eduardo Paes tem um projeto que, nesse instante, temos discutido com ele, porque diz respeito a 2016, a visão dele é de urbanização das favelas do Rio de Janeiro, pelo menos das favelas do entorno
dos clusters, das áreas onde acontecerão os Jogos Olímpicos. É um processo que está em curso. Ele vai investir uma parte e o governo federal deve apoiar parte do projeto do Agora, o ministro só está mais preocupado com essas obras de mobilidade urbana na cidade, sede da Copa, do que realmente com aeroportos, com estádios. Como é que é isso? Como é que é a sua avaliação? O que está mais atrasado? Porque, na minha convicção, estádios é um assunto resolvido, encaminhado. É o prazo de execução das obras. Eu tenho confiança nas decisões que o governo tomou no caso de aeroportos, que vai surgir, vai ter a repercussão. No caso de mobilidade urbana, minha preocupação se diz respeito, porque são 50 projetos. 50 projetos nas 12 cidades. E aqui, a realização desses projetos pode melhorar o transporte da cidade. E esse é um grande legado que pode ter um impacto francamente, os 50 positivo. não vão dar. Mas quanto que o senhor acha que desses 50 seria um índice bom de realização? Curiosamente, nessa semana, nesse instante, nós fazemos a revisão da matriz de responsabilidades, que é o documento que fixa o pacto que há entre os 3 níveis de governo, e lá vamos reafirmar o que a presidenta já falou. A obra tem que estar contratada até o final desse ano e tem que ter cronograma para entrega até o final de 2013. Quem não couber aqui, vai sair fora da matriz. Mas tem alguma cidade ameaçada, ministro? Não, é que vai passar a ter uma fonte de financiamento que é fora da Copa, que é outra dinâmica, porque, veja, a cidade apresentou um projeto que foi aprovado sob o argumento de que ele pode fazer para a Copa. Se não fez a sua parte, vai buscar o financiamento outro. Porque você perde essa oportunidade. Vai buscar outro financiamento no Ministério do Planejamento, no E aí começa tudo de novo. Não, começa tudo de novo. O projeto que foi feito vale. Só que é preciso dizer para a sociedade, tem que cobrar também, Gabi. Porque se o prefeito falou, vou entregar a obra em dezembro de 13, não dá para chegar 14, a obra não está pronta, e aliás vão até cobrar o governo federal. O governo federal não errou em nada, não atrasou nada, o senhor está dizendo. Todo governo erra, todo governo aprende com o processo. Eu, por exemplo, aprendi duramente como é importante você ter uma matriz de responsabilidade na relação com o governo estadual e com a prefeitura. Por quê? Porque no Rio de Janeiro nós tivemos que apagar incêndio na reta final do Pan-Americano. Por isso que nós agora exigimos por 10, né? Exigimos agora, em janeiro de 2010, já a assinatura dos compromissos. Teve um governador que não gostou. Falei, pô, você está querendo saber quando é que eu vou entregar a obra? O governador é o senhor que vai dizer. Quanto custa a obra? É o senhor que vai dizer. Agora, quando fizermos a revisão da matriz, o que mudar de cronograma e de valor de obra, com a palavra, os responsáveis pela execução. E a imprensa livre vai cobrar desse responsável. O Brasil, assim, é uma federação. São 3 níveis de governo, vocês têm que entender essa complexidade institucional. O Brasil é um país que tem as suas características próprias. Como é que o senhor entendeu, ministro? Como é que o senhor entendeu? O senhor teve que se reunir com o Ricardo Teixeira agora, na época do sorteio, e com o pessoal da FIFA. E saiu de lá dizendo que teve que explicar para eles das nossas limitações. Imagino que tenha sido desconfortável. E também queria que o senhor comentasse um pouco dessa questão da soberania. Quer dizer, a gente lê jornal e vê, a gente até passou rapidamente nesse tema, são os integrantes da FIFA e do COL que convocam o ministro, ao contrário de ser o ministro, a autoridade maior, que deveria convocar o COL e a FIFA, que tem muito mais a explicar no que tange estádios do que o próprio governo. Mas eu não entendi a convocação. Não. Eu fiz uma gentileza, o presidente da FIFA estava no meu país, no Brasil. No dia que eu estaria no Rio de Janeiro para anunciar o Pelé como embaixador do governo brasileiro para a Copa, eu julguei que era mais do que conveniente visitar o presidente da FIFA, gentileza. Os bons modos é uma conquista da civilização. Eu vou levar em consideração a gentileza. Então, foi o senhor o mentor da ideia? Deixa ele acabar. Ministro, isso é importante. Foi o senhor o mentor da ideia de nomear o Pelé embaixador honorário da Copa? Que foi a grande jogada política da última semana. Política. Há 3 meses atrás, não vamos ler como jogada política. Há 3 meses atrás, eu procurei o Pelé. O senhor foi o mentor? Eu procurei o Pelé. Eu conversei com o Pelé sobre esse assunto. Falei, é importante você estar conosco no projeto da Copa do Mundo. Pelé é sinônimo de Brasil. Pelé é sinônimo de futebol. Copa do Mundo de futebol. No Brasil, Pelé. É juntar com B, como diz lá no Nordeste. Daí o convite para que ele se somasse no esforço. E ficamos discutindo qual a melhor forma, como participar. Porque, diferentemente do que alguns imaginam, o Pelé ele vai não só participar como representante em alguns eventos, mas vai servir também como consultor. Pelé tem muita experiência, viveu 12 Copas do Mundo, tem muito a dizer, muito a ensinar. Então, viveu muito no mundo, sabe como o mundo nos vê. Então, nós convidamos o Pelé. Por que não chamaram antes, então? Porque agora era a hora de convidar. Eu convidei, ele ficou super feliz.
A presidenta Dilma comemorou a hipótese do Pelé ser embaixador. A reunião que eu testemunhei, um dia que ela convidou, foi uma reunião super bacana. Assim, o Pelé ficou emocionado com a forma entusiasmada como a presidenta o convidou. Então, também é uma coisa muito boa. Ministro Ricardo Teixeira teve a mesma reação. Me permita falar só um pouco sobre a FIFA. Todo mundo ficou feliz do Ricardo Teixeira. Eu queria falar só sobre a FIFA, porque tem alguns mitos em torno da FIFA. Outro dia, falaram que uma lei que ia mudar no Brasil, uma regra de contratação que a FIFA exigia. Nada. Nós nunca tratamos com a FIFA sobre isso. Nunca tratamos com a FIFA sobre isso. Não tratamos. Lei de transferência de divisa, imunidade. Existe uma lei geral da Copa do Mundo, que aliás deve chegar no Congresso Nacional. Deve chegar no Congresso Nacional. É uma lei do Brasil. O regime tributário da Copa do Mundo foi aprovado no Congresso Nacional. O Congresso discute, modifica e vota. A lei geral, que é um compromisso nosso de caminhar ao Congresso Nacional, está no tempo, porque nós estamos maturando no governo, estamos estudando, avaliando como é que foi no mundo. Também está e vamos levar uma boa proposta ao Congresso Nacional. Está no tempo, a Copa é em 2014. Ministro, a MP da Copa... A lei vai ser aprovada. Eu desejava que a lei tivesse sido aprovada antes. Só que é o seguinte, o tempo político tem o seu dinamismo. Eu creio que é melhor encaminharmos ao Congresso uma lei mais consistente, mais madura, que incorpore o máximo de experiência internacional. O senhor está de acordo com tudo que está lá? Porque tem essa questão, o senhor tem uma história ligada com a União Nacional dos Estudantes. Por exemplo, essa lei geral da Copa vai atropelar a meia entrada, vai permitir venda de bebida alcoólica nos estádios, vai atropelar o Estatuto do Idoso, da criança e do adolescente. Mas veja, como você bem fala, a lei geral da Copa não trata de minha entrada, para você ter uma ideia. Não. A lei, até porque não tem lei federal. Minha entrada é lei estadual, é lei municipal. A proibição de venda de bebidas dos estádios foi um acordo da CBF com o Ministério Público, que nós apoiamos, num acordo feito com a CBF. E é claro que a FIFA tem interesse de vender bebida em estádio. Você sabe, você acompanha a Copa do Mundo. Tem alguns países do mundo em que a venda é permitida. É um assunto que vai ser debatido na hora certa. Qual que é o seu ponto de vista? Você é a favor da venda de bebida nos Estados Unidos na Copa ou não? É um assunto a ver, porque a Copa do Mundo é um negócio, é um evento que também tem uma dimensão comercial. Eu não abstraio isso. Tem acordos, tem contratos com patrocinadores. Eu não abstraio isso. Nos contratos tem esse compromisso da FIFA. Vamos moderar, vamos ouvir o Ministério Público. Porque quando nós tomamos a iniciativa de apoiar a suspensão de venda de bebidas alcoólicas, foi a partir de um diálogo com o Ministério Público. Então, é um processo que vai ter que ser debatido mais no Brasil. Eu estou aberto para refletir, porque insisto, não abstraio que tem dimensão comercial do evento. Qual é a quantia que quanto vai gastar o Brasil para realizar a Copa? Qual é o orçamento? Você considera que investimentos em aeroportos do Brasil hoje é investimento para a Copa? Não sei. Na minha opinião, não. É um investimento que o Brasil teria que fazer, independente de Copa do Mundo. Sim, mas nesse momento agora é para levar para lá e para cá torcedor estrangeiro. Não, mas tem que levar para lá e para cá a população do Brasil. Sim. Nós estamos falando, Marília Gabriela, de mais de 100 milhões de desembarques. Então tá bom, vamos abstrair os aeroportos. Os outros investimento em mobilidade urbana, você considera investimento para a Copa? Então vai ficar de graça. Não, estádio de futebol do Brasil. Os estádios em torno de 6 bilhões de reais é um tema. Segurança é um outro tema, porque vai ser feita uma operação específica para a Copa do Mundo. Quando eu questionei para você aeroportos e mobilidade, eu quero chamar a atenção ao seguinte, é bom separar. Estádio é Copa do Mundo. A operação de segurança, que o número final não temos ainda, é Copa do Mundo. Promoção internacional que vai ser feita é Copa do Mundo. 300 mil trabalhadores qualificados de hospitalidade, que vai ter uma ênfase em segundo idioma, em aspectos culturais, tem a ver com receber gente por conta da Copa do Mundo. Tudo isso esses temas é um número que não está definido, porque tem uma parte operacional de segurança que é construído junto com cidade e com o Estado. Percebe? Então você... Eu sei para falar, 6 bilhões é o número de estádios, né? Vai ser feito investimento nos aeroportos de aproximadamente 6 bilhões de reais na infraero desses 25 projetos. Transporte, para melhorar o transporte da cidade, perto de 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. Uma parte é federação federal, porque tem uma contrapartida de estados e cidades. E você tem 900 milhões para melhorar os portos, ter terminais turísticos, acessibilidade a portos. Fora isso, quais são os outros itens importantes? Segurança, que é um item importante, que como uma parte é custeio, e é um tema que é operacional, o número não está fechado, deve fechar ainda esse ano, porque vai entrar na matriz de responsabilidade, e diria que qualificação profissional seria outro item tudo assim, somado, importante. qual é o orçamento?
Ele não vai conseguir fazer essa conta aqui agora. Ele falou vários números, mas não Porque conseguiu somar. quando eu te questionei, Augusto, era para deixar claro que é preciso ter consciência de que parte do investimento é Copa, outra parte é para melhorar a estrutura do país. Mas, na verdade, a gente não tem número fechado em nada. Até o momento. Eu falei de estádios, de aeroportos. Estádios, a gente não tem número fechado em nada. 6 bi? Aproximadamente. Dá uma média, 12 estádios, dá uma média de 500 milhões. Eles estão todos acima desse teto já. Não, você está com a visão de São Paulo. Não. Se você for em Porto Alegre. Maracanã. Vamos a Porto Alegre. Está público, Maracanã, ministro. Aliás, privado. Né? Aliás, Não, os depende, nossos vai a Cuiabá, clubes, abaixo dessa média. Eu pergunto, Vai Peraí, Natal, eu abaixo tenho que dessa acabar média. esse bloco. Eu quero acabar esse Abaixo da bloco média. perguntando uma coisa. Os nossos clubes vão poder se beneficiar do maior evento esportivo do mundo de que maneira? Os nossos clubes já estão se beneficiando. Primeiro que vai ter arenas de um bom nível que vai repercutir no acesso do público. Segundo, que a promoção de investimentos em marketing esportivo já acontece no Brasil em uma proporção como nunca vista. A Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, atraíram olhares para cá. Hoje, as grandes empresas de marketing esportivo do mundo estão se instalando no Brasil. O patrocínio de futebol e de esportes alcançou números que nós nunca vimos em função, inclusive, da preparação desses eventos. Então, já há um impacto direto nos clubes de futebol e de outras modalidades. Ministro, eu vou ter que dizer isso para terminar esse bloco. Dando certo vai ser uma beleza, é isso ou não? Maria Gabriela, eu vou te falar uma coisa. Vai ser um Mundial extraordinário em 2014. Confie não apenas na crônica política dos jornais, mas olhe mais amplamente e você vai ter segurança. Nós estamos terminando o segundo bloco do Roda Viva com o ministro do Esporte, Orlando Silva, e voltamos logo depois do intervalo. Até já. De volta com Roda Viva, que hoje recebe o ministro do Esporte, Orlando Silva. Vou fazer uma perguntinha amena para depois calcar em cima de outro assunto que eu vou trazer de volta. Você se chama Orlando Silva porque calcularam que daria Orlando Silva em homenagem ao cantor? Meu pai gostava muito do Orlando Silva. Foi isso Ele mesmo? foi o primeiro astro pop do Brasil, não é? Então as gerações antigas celebravam muito ele. Eu até canto direitinho. Ah, então mostra. Mostra aí. Cantar Maria. Maria, o seu nome principia na palma da minha mão. É um clássico que eu gostava muito de ouvir. Muito bom. Agora eu vou voltar para os aeroportos, Obrigado, Cida, ministro. pela Eu vou voltar para os aeroportos. A FIFA está preocupada com a movimentação das torcidas estrangeiras. O senhor já disse aqui que a questão principal, o grande foco é o usuário brasileiro. Mas a FIFA está preocupada com a movimentação das torcidas estrangeiras. E eu torno a perguntar, vai dar? Ou suecos, holandeses, ingleses, espanhóis vão morar mesmo nas estações rodoviárias no nosso interior? Nós teremos um sistema de aeroportos mais eficiente em 2014, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. A FIFA pode se preocupar muito, mas nunca terá o nível de preocupação do governo brasileiro. É o que dizemos sempre para ele. Quem tem interesse em fazer a Copa com grande sucesso é o Brasil. Em 2014 a Copa vai acontecer. O Brasil vai ter a primeira plataforma mundial. Nós teremos aqui mais de 20 mil profissionais de mídia. É o maior evento televisivo do planeta. Nós não vamos perder essa chance de mostrar o país democrático, estável, com economia complexa, com diversidade étnico-cultural. O Brasil que nós queremos afirmar como potência do mundo. A Copa e a Olimpíada são as plataformas de promoção. Não perderemos essa chance. Ministro, mas nós vamos conseguir fazer todas essas obras, botar aeroportos em dia, eficientes, tudo, com os controles necessários, vamos ter que, ou vamos ser obrigados a atropelar algumas regras, alguns ritos para que isso ocorra no prazo? Faremos tudo cumprindo a lei do Brasil. Essa é a nossa convicção. Tudo estará pronto, de acordo com as regras do Brasil e um registro. Mas as regras, as regras já começaram a ser modificadas. A presidenta Dilma tem uma orientação clara para todos os ministros e que façamos tudo com a máxima transparência. Essa é uma cobrança forte que ela faz sobre todos os ministros. Eu queria perguntar uma coisa a respeito das Olimpíadas, que quando o Brasil estava disputando, o Rio de Janeiro estava disputando, surgiram várias conversas de que a gente chegou, inclusive, a maquiar um pouco a paisagem do Rio de Janeiro, que algumas fotos do Rio de Janeiro que a gente mandava, então, assim, escondia um pouco as nossas mazelas, que as pessoas chegavam aqui, a gente escondia um pouco os pobres, a miséria.
E queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Isso não existe. Até porque o Brasil, entre as virtudes que vai mostrar ao mundo, é o compromisso que tem, inclusive com a agenda social e com a agenda de direitos humanos. Então, nós vamos nos mostrar ao mundo com as nossas virtudes e os nossos limites. Eu não tenho problema de reconhecer que o Brasil tem limite. É evidente que nós temos. Mas a gente não deu uma maquiada. Não aparece não, não aparece no filme de A campanha eleitoral... A campanha eleitoral do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos mostrou o Rio de Janeiro. Evidentemente que os nossos adversários cuidaram muito de só mostrar problema. E nós mostramos os aspectos mais positivos que nós tínhamos. Era uma disputa. Agora, no filme que foi apresentado... Os Jogos Olímpicos, por exemplo, que dependeriam basicamente da iniciativa privada, ficaram outra vez também na dependência do Estado. Era previsto? Gabi, só nos Estados Unidos da América, pelo menos antes, daqui para frente eu não sei, só nos Estados Unidos da América é que Copa do Mundo e Jogos Olímpicos se sustentou no setor privado. As demais edições teve uma participação pública do Estado. E o Estado investe, né, investe porque acredita que tem um retorno. Porque o Brasil estímulo ao esporte, então, no estímulo à economia do país, na promoção internacional. Esse é o ponto. Ministro, se só os Estados Unidos conseguiram, por que o Brasil prometeu que conseguiria? O debate sobre a participação privada, que você se referiu, voltamos ao tema, dizia sobretudo a respeito a arenas. E Copa não é só arena, não é só estádio. E segundo, no caso meu concretamente, no meu caso concreto, fala, não haverá dinheiro do governo federal. Dinheiro público nosso. Porque, na minha visão, o empréstimo que o BNDES faz é o empréstimo para a atividade econômica, como faz a muitos outros setores. Eu falo disso porque o Brasil, o brasileiro, ele ficou um tanto traumatizado com o que houve nos Jogos Pan-Americanos. Quer dizer, de 400 milhões, falando em números gerais, foi o orçamento foi para 3 milhões, quase 4 bilhões. Como é que o senhor explica essa multiplicação? E o legado? Assombrosa? E o legado? Três aspectos a observar. Primeiro, o planejamento inconsistente. Se você pegar a proposta que você se refere dos 400 milhões, é uma proposta que foi elaborada em 2002. Pelo mesmo pessoal que está fazendo agora. Nananina, não. Em 2002, antes ainda do governo Lula, tinha uma proposta que chegava aos 400 milhões que você se referia. Quando você olhava a proposta, ela não ficava de pé. A segurança nessa proposta era segurança patrimonial em instalação esportiva. Imagine você fazer um evento com 5 mil atletas, com 15 mil pessoas da comunidade internacional, com guarda vigilante na porta da instalação esportiva. E não havia nada mais em torno... O senhor está dizendo que não houve nenhum superfaturamento? Primeira coisa, plano inconsistente. Segunda questão, segunda questão. Falta de diálogo entre os 3 níveis de governo. Infelizmente, existiu isso na preparação do Pan-Americano. O governo municipal, o estadual e o federal não conseguiram falar a mesma língua. Isso sim produziu atraso. Isso sim fez com que ou o governo federal entrava na reta final ou não alcançava o sucesso pan-americano. Terceira observação. Na preparação do Pan-Americano se percebeu claramente que a chance do Brasil de conquistar a Olimpíada estava vinculado a elevar o padrão de qualidade dos jogos, em instalações e em serviços. O Vladir, que vive e conhece, sabe que o padrão do Pan-Americano no Rio de Janeiro, em instalações e em serviços, foi acima do que são Jogos Pan-Americanos. Também repercutiu no orçamento para que fortalecesse a candidatura. As denúncias que faz o Tribunal de Contas são todas sem sentido. Eles apontaram incontáveis exemplos de superfaturamento. Não houve nenhum, ministro. Veja, qualquer denúncia que é feita ela tem que ser apurada, fundamentada, justificada e punido quem for responsável por algum ato ilícito, algum ato irregular. Eu posso falar, pelo que eu acompanho até hoje de perto, o que envolve a ação do Ministério do Esporte. 10, 12 processos foram abertos de apuração, pelo menos 9 já foram arquivados. Nós explicamos cada tema e não há nenhum tipo de desvio de recurso ou coisa semelhada naquilo que diz respeito ao trabalho nosso. Confesso que não acompanho no detalhe a denúncia feita de algum investimento que seja da Prefeitura ou do Estado, porque são órgãos próprios que fazem a fiscalização. Agora, ministro, eu posso até concordar que algumas instalações realmente estavam num nível acima do que a gente costuma ver. Outras tiveram problemas e por aí vai. O Pan-Americano poderia ter deixado... Foi o beisebol e o softball. Mas eu queria aproveitar o gancho para falar de uma outra coisa com o senhor. O senhor está defendendo aqui a correção da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos, da civilidade. Eu sei que o senhor já se pronunciou sobre isso. Nos últimos dias se falou muito sobre a
a entrevista que o Ricardo Teixeira concedeu para a revista Piauí. Perguntaram para o senhor falou o seguinte: não li e não nos cabe comentar. Agora, eu faço questão de comentar com o senhor o seguinte: nessa entrevista ele fala o seguinte, que na hora que chegar a Copa do Mundo, ele, como todo poderoso, vai poder fazer maldades e, por exemplo, negar credenciais a jornalistas. Queria que o senhor comentasse isso, porque me parece que vai totalmente na contramão daquilo que o governo defende. Olha, né? o Brasil é uma democracia e uma das características é a imprensa livre. Independente da manifestação de qualquer órgão de imprensa, seja de rádio, de TV, de jornal, impresso, o que for, todos os profissionais terão direito de trabalhar. Todas as empresas que oferecem informação à sociedade terão direito de se credenciar. Não tenho a menor dúvida de que a Copa do Mundo terá uma grande cobertura no Brasil e todo mundo vai ter acesso ao evento. Então o senhor acabou de descredenciar o Ricardo Teixeira, que disse que iria fazer isso. Eu estou convencido que não é a vontade de Orlando, de Ricardo, de Marília, que vai definir a cobertura da Copa 2014. Veja, o Brasil tem regra, é do jogo do Brasil, é do jogo democrático do Brasil. Se no Palácio do Planalto qualquer órgão de imprensa pode se credenciar para acompanhar uma solenidade, um evento, com a presidente da República do Brasil, não existe evento que não permita que isso aconteça. A presidente teve dificuldade, ministro. Ela pediu para credenciar o pessoal que cobre o Planalto e parece que recebeu a negativa, não conseguiu levar vários jornalistas. E o senhor sabe que, historicamente, a FIFA inteira estava lá. A FIFA já negou credenciais a vários jornalistas brasileiros e internacionais. Por isso que eu fiz questão Eu quero me colocar à disposição, Vladir, publicamente falando, não, acho importante. De trabalhar claramente que isso é um compromisso do Brasil. Porque, veja, sim, eu não posso afirmar que vou mostrar o meu país, que entre as suas características é um país democrático, e eu cercear o trabalho da imprensa. Não haverá cerceamento do trabalho da imprensa. Isso é um compromisso do governo do Brasil. Ministro, o senhor é muito novo, você tem 40 anos de idade, é realmente muito, muito jovem. Qual é a diferença de olhar aí de dentro para fora? Qual a diferença de quando o senhor era presidente da UNE para agora ministro no poder? É difícil você fazer. Você transformar um projeto numa obra, inaugurá-la, você transformar um projeto numa realidade não é simples. Porque você tem toda a sorte de regras, enfim, muitos obstáculos. Agora, ao mesmo tempo, é um desafio. Quando você está de fora, você tem uma visão simplificada de processos. Quando você por dentro, você vê o processo da UNE. Por exemplo, quando é sociedade, você exige a oferta daquela estrutura, daquele serviço. Quando você está por dentro, você vê os obstáculos. Mas quem é governo é pago para governar. Tem que fazer um trabalho de qualidade e ofertar adequadamente serviço e estrutura à sociedade. Isso, onde é que está a ineficiência? Que com certeza ninguém é 100% eficiente. Onde é que está a ineficiência do governo? Onde é que a gente podia fazer melhor do que está fazendo? Olha, eu vou dizer a minha impressão do período que eu estou no governo já há um tempo, me incomoda a burocracia. Eu acredito que você tem muitos ritos, são muitos processos, são muitos pareceres, é uma burocracia infindável, né? Tanto que muitas vezes, quando se fala de corrupção, eu tenho uma convicção que, para mim, a corrupção é a irmã da burocracia. A oferta de dificuldades é que repercute muitas vezes na busca de facilidades para alcançar determinados objetivos. Então, o esforço do Brasil permanentemente deve ser para diminuir a burocracia. Diminuir a toda sorte de processo. Não diminuir os controles. Você viu o que eu falei? Eu falei burocracia, eu não falei controle. Usou a palavra controle. Eu não falei o controle, até porque, veja, foi o nosso governo, aí eu vou falar não só da presidenta Dilma, como do presidente Lula, que criou a Controladoria Geral da União, que assim possa ser chamada. Porque até 2013 era um órgão menor. O órgão cresceu. O nosso governo foi que deu o poder que deu para a Polícia Federal, reforçando, qualificando, etc. Então, nós temos o que mostrar no combate à corrupção e na busca da transparência. Agora, que a burocracia... Sempre. Parte da democracia, do jogo democrático, é respeitar posições diferentes. Eu tenho uma experiência com o TCU. A minha experiência ela é positiva. O TCU, inclusive, tem feito um trabalho de controle. A CGU também, procurando se antecipar. Hoje não procura saber para onde houve um recurso desviado. Procuram saber o que fazer para impedir o desvio. É uma bela iniciativa, é um trabalho respeitável. É verdade que os ministros hoje têm mais medo da CGU do que do TCU? Medo da CGU? É bem assim, porque a CGU é mais rigorosa. O TCU a gente sabe que é politicamente motivado. Tem os ministros ali que são de fulano, doutor, e que a CGU seria mais. É verdade isso? Olha, eu tenho um único problema com o ministro-chefe da CGU,
é que ele é torcedor do Bahia e eu sou torcedor do Vitória. Certo. Fora isso, nós temos uma relação absolutamente Mas assim, amistosa. mas que quando a CGU te chama, eles têm lá mais dados, eles são mais assim. É verdade? Os Assim. dados da CGU são dados Então que têm deve estar mal origem. o CGU, hein? Os dados da CGU. Sendo rival. Os dados da CGU têm origem nas informações dos ministérios. Então, a CGU sabe o que os ministérios sabem. Claro, mas- Evidentemente, o que a CGU faz é um trabalho de estímulo para a máxima transparência, o que é muito bom. Eu percebo que o ministro Jorge Hadi, ele é celebrado entre os seus colegas porque ele aponta caminhos, luzes para melhorar a gestão. Essa sua defesa é engraçada, porque a gente lembra do regime de licitações, por exemplo, ministro. Se tirou o teto. Havia um teto lá, a obra começa com 100, não pode passar se for uma reforma Agora de pode 150. passar. Agora o céu é o Isso não é limite. verdade. A lei de licitações, a lei 8666 de 1993, determina que se você faz... Não, o limite não existe mais. Veja, se você constrói uma obra, por exemplo, se constrói uma praça, um banco de uma praça, você pode ter aditivo até 25% do valor previsto originalmente. Numa obra nova. Se você reforma uma obra, 50%. o aditivo pode ser de até 50% do valor previsto originalmente. E a própria lei de hoje, a lei 8666, ela prevê que se houver alteração qualitativa do projeto, pode não ter nenhum tipo de limite. Então, a lei de Não, mas hoje já prevê é a um possibilidade. artifício, né, ministro? Mas observe os julgamentos dos tribunais de contas. Inúmeros tribunais de contas julgam com base nessa lei, nesse artigo, e admite possibilidades. Então, eu estou chamando a atenção que esse aspecto estava previsto na lei de hoje. Agora, a indústria de aditivos que apareceu em várias avaliações aí dos projetos que estavam no DENIT, mostra que dá um jeitinho de superar esses limites. Veja, o que nós Obras com vivemos 200 aditivos. na discussão, o que nós vivemos na discussão sobre o regime diferenciado de contratação, que foi um debate torto, mas o que nós vivemos foi o seguinte: é preciso modernizar a lei de licitações no Brasil. A lei foi criada, não tinha internet, eu sempre falo isso. O pregão eletrônico é uma forma de compra governamental, de método, né, de compra governamental, que é extraordinário. Reduz preço de aplicado, estimula a competição entre os vários contendores. Então, modernizar a lei, inclusive pensando em reduzir aditivos, é um bom caminho, é um bom debate com a palavra do Congresso Nacional. Mas a lei fala em aditivo, redução de aditivos? Eu não vi isso. A previsão da contratação integrada, da empreitada global, do preço global, inibe a realização de aditivos. O termo aditivo, nessa legislação aprovada de diferenciação, ele é restritivo. Ele é restritivo, mais restritivo do que a lei 8666. Até porque não é preciso apresentar o projeto pronto. Eu queria perguntar uma coisa, mudar um pouco Que é uma das grandes da conversa. reclamações. Eu queria falar... É uma das grandes inovações, porque Londres faz isso. Taniki, o presidente Fernando Henrique Cardoso Mas introduziu na o Brasil é Petrobras. diferente, né? Quer dizer, o Mas o nível Brasil de é diferente do corrupção quê? é um pouco maior. Aí com a Não palavra é a Augusto Inglaterra, Nunes, né? eu rechaço essa sua manifestação. Eu Porque o compreendo presidente isso. Fernando Henrique introduziu ao Taniki, contratação global, na Petrobras, em 98. É orientado pela OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento da União Europeia, recomenda esse método para inibir conluio de empresas. E olha que nós fomos francos, falamos claramente, nós queremos impedir combinação de preços por empresas. E essa é uma medida que é proposta pela União Europeia. Vamos olhar para eles Não, também. mas aí fica aquela crítica que foi feita, né, ministro? Então por que não posso valia para mudar um pouco tudo? de Só assunto? vale para a Copa e para os Jogos Olímpicos? Você tomou assim, devia ser válido para toda a Em licitação. respeito ao processo de debate de leis no Brasil, o próprio debate com o Tribunal de Contas da União ficou claro. Eles entenderam que, para uma circunstância, um limite talvez valesse a pena experimentar e, quem sabe, aqui adiante ampliar o uso. É a nossa aposta. Queria perguntar uma questão, assim, falar de 2012, eleição municipal. O senhor está aí falando do governo Lula, falando da presidente Dilma, agora em 2012, muito provavelmente, vocês vão estar em palanques separados. Vocês quem? PCdoB, de um lado em São Paulo, e PT provavelmente de outro. Em Porto Alegre, pode ser que já assim em outras cidades também. Como é que é isso, essa experiência aí? Vocês agora vão, em 2012, vai ter uma campanha contra o governo? Contra Você fala do meu partido, do Seu PCdoB. Vocês, o PCdoB. Exato. Eu sou daqueles que Vocês, acreditam. o PCdoB, vocês. Eu sou daqueles, Paulo, que acredita que time que não joga não forma torcida. Para o meu partido, o PCdoB, crescer, ele vai ter que jogar, ou seja, vai ter que disputar eleições majoritárias. É natural que isso aconteça. Nós somos aliados do Partido dos Trabalhadores há muito tempo, queremos continuar aliados do Partido dos Trabalhadores por muito tempo ainda para frente. E o que acontece é o seguinte: a presidenta Dilma ou o presidente Lula, quem disse que ele não pode estar no palanque que os nossos candidatos, ainda que não sejam petistas? Porque nós somos da base. O presidente Lula pode apoiar mais de um candidato da base. A presidenta Dilma da mesma maneira. Vamos torcer muito para ter o apoio da presidenta a todos os nossos candidatos. Vamos pedir para ela apoio
a todos os nossos candidatos. E essa disposição do PCdoB é a mesma, seja qual for o candidato que o PT apresentar em São Paulo? Veja, nós temos o nosso objetivo. Nós temos dialogado com partidos aliados, tem sinalizações positivas de alguns partidos aliados. Até partidos meio adversários, eu não quero me meter na briga do vizinho, não é? São Paulo é um estado muito animado, a disputa aqui sempre é muito animada, mesmo dentro dos partidos, e não somos nós que vamos dar palpite. Eu não voto no PT, não sou do PT, melhor não manifestar sobre o PT. Olha, cuidado com o que fala, hein? Cuidado com o que fala. Essa cadeira aqui já conhece essa história. Mas eu não sou do PT. Vai insistir. Só falta falar diferente em São Paulo, isso, um prefeito comunista. O que quer ser comunista hoje? Faria o quê? Ser comunista é ter um compromisso com justiça social, com oferta de serviços adequados para a população, estimular a participação da população nas decisões do poder em questão, no caso da prefeitura. Enfim, procurar fazer com que... O senhor está repetindo um discurso que qualquer candidato pode fazer. Veja, na minha perspectiva, você não vai fazer um país, uma cidade socialista. Eu acredito no socialismo, que é possível você ter um regime político e econômico que promova mais igualdade, que estimule o desenvolvimento, mas permita que mais pessoas tenham acesso a esse desenvolvimento. Você não vai realizar isso numa cidade. É um projeto de país, é um projeto nacional. Na medida em que é um projeto nacional, a experiência da administração nossa tem que ser para melhorar as nossas cidades. É melhorar mesmo, para as cidades serem mais humanas, ofertarem serviços adequados para a sua população, ofertarem melhores condições de infraestrutura, ofertar emprego, ofertar desenvolvimento. É isso mesmo, é essa agenda cotidiana que nós queremos participar com a nossa experiência, com o nosso olhar, ofertando bons nomes às cidades do Brasil. Quero fazer uma pergunta pessoal. O senhor está um bocado de tempo na política e eu imagino que o senhor conheça um bocado de gente, não é? Conheço. Muita gente em Brasília. O senhor tem amigos entre os que foram nos últimos escândalos de corrupção denunciados? Veja, muitos ministros que se afastaram agora, o ministro Palocci considera um amigo, uma pessoa muito querida, muito carinhosa, o ministro Alfredo Nascimento, o Jobim em relação um pouco mais distante, mas são pessoas da minha relação. Não estou falando só dos ministros, estou falando pessoas todas da rede, do envolvimento da rede toda de corrupção, que em um ou outro lugar acabou evidenciada. O senhor tem amigos? Memória, eu não me recordo de alguém, assim, da minha relação direta, que tenha se afastado do governo por conta de denúncia. Qual é a postura? A minha pergunta seria essa. O senhor já citou duas pessoas envolvidas que são seus amigos, são muito carinhosos e próximos. Qual é a postura de um ministro? Gabi, minha impressão é o seguinte: você tem no Brasil um processo que, por vezes, começa com a denúncia, que pode ser por um órgão de controle, por um órgão de imprensa, enfim, uma denúncia que tem vários caminhos de ser produzida. Mas daquela denúncia, você tem o tal do processo legal, não é? Aquela denúncia ela é checada. Minha pergunta se comprovado, qual é a postura do amigo? Me permita, uma denúncia ela tem um ciclo, né? Então ela tem que ser comprovada, tem que ser demonstrada, né? Para que você possa asseverar. Não, aquela pessoa deu causa a tal... Eu não convivo com ninguém que viveu isso, essa experiência. Eu não convivo com ninguém que viveu isso, essa experiência, eu confesso para ti. Bom, então vamos falar em hipótese. É seu amigo. Não, mas é que já me deram sinal que acabou o programa, mas ele não respondeu a minha pergunta. Ele não respondeu. Estou dizendo, agora em hipótese, quero saber como é o ministro dos esportes. Comprovado, é seu amigo, é meigo, é gentil, mas tem isso na ficha corrida dele? Qual é a postura? Eu tenho uma convicção pessoal que coincide com a orientação explícita do governo que eu sirvo. Não compactuar com nenhum desvio de conduta ética de nenhum tipo. Essa é a minha convicção pessoal e essa é a orientação que eu tenho no governo. Não compactuar com nenhum desvio de conduta ética. E a abertura da Copa vai ser em São Paulo mesmo? Em outubro eu te digo. Estamos terminando o terceiro bloco do Roda Viva com o ministro do Esporte, Orlando Silva. Nós voltamos em seguida. Até já.
Estamos iniciando o último bloco do Roda Viva com o ministro do Esporte, Orlando Silva. Ministro, neste bloco a gente faz um balanço da entrevista. Vou começar pela Cida Damasco. Cida, o que você achou da conversa? Faltou alguma coisa? Quer perguntar alguma? Não, perguntar eu não quero. Eu quero manifestar. Eu fiquei muito impressionada com a extrema confiança que o ministro tem, que os prazos serão cumpridos, que todo o ritual de controles vai ser obedecido e que as obras para a Copa do Mundo, sejam as obras em estádios, sejam as obras de mobilidade urbana em aeroportos, vão ficar prontas a tempo e vão funcionar eficientemente. O que eu gostaria de ver ele de volta aqui quando passasse pelo menos a Copa, para que a gente pudesse saber se realmente a confiança dele tinha razão. Vladir Lemos, alguma dúvida? Não, a gente realmente não dispõe de todo o tempo, algumas coisas a gente podia ter se alongado, mas muito bacana ouvir o ministro aqui sobre essa relação que o governo mantém com a FIFA, com o Ricardo Teixeira. Acho que a gente acabou falando pouco, ministro, na questão. Acho que se tem uma coisa que a Copa do Mundo atropela um pouco, é que faz o futebol, que é autossuficiente, talvez a gente não tenha outro esporte com tanta capacidade quanto o futebol, ficar com todos os nossos olhares e praticamente todos os nossos recursos. Queria fazer uma pergunta aqui, não sei se o senhor escutou, mas várias pessoas comentaram comigo, Itaquerão, que provavelmente pode ser a abertura da Copa, já está meio batizado de Fielzão. E nas redes sociais surgiu aí um movimento para que ele seja batizado como Manuel Fiel Filho. O senhor tem uma história que sabe quem é Manuel Fiel Filho, queria ouvir o senhor sobre isso também. Bom, Paulinho Moreira Leite. Não, primeiro eu queria, assim, não é de muito bom tom ficar elogiando ministros, né? Mas eu acho louvável que o senhor tenha comparecido a esse programa, dando uma entrevista, e a gente tem aqui feito perguntas que, vamos dizer assim, eu acho muito importante, acho exemplar, espero que esse exemplo seja seguido por ministro, que a gente também tenta trazer e não vem. Agora eu quero fazer uma pergunta política. Nós sabemos que nessa questão dessas denúncias, dessas investigações, das irregularidades que estão aparecendo no governo, tem uma questão que é a questão ética ou a questão do que faz com esse ministro, isso é a questão da base política. Uma hora você não pode puxar demais a corda, senão essa base se rompe. O PR hoje, por exemplo, já está dando sinais de que pode sair da base, de que pode criar problemas, né? Quer dizer, olha, são 40 votos, né? Já teve aquela instrução, aquela possibilidade do sujeito a fazer assinatura para fazer a CPI, faz aquele balezinho, né? Eu queria saber assim, que agora aparece o MDB aí de novo, quer dizer, eu queria saber, até onde o senhor acha que a presidente vai? Ela vai até o fim, ou ela vai parar, ou ela vai ter que fazer um cálculo, porque a gente sabe que ela está sendo pressionada, inclusive, para parar. Até onde ela vai? Augusto Nunes, o que achou do programa? Gostei, acho que a gente tratou de praticamente todos os temas, né? Poderíamos ir mais longe, né? Conversamos bastante. Eu queria completar a pergunta do Paulo, assim, se o senhor acha possível a presidente agir como agiu no Ministério dos Transportes, se aparecer qualquer denúncia, e já apareceram, no Ministério do PMDB. Agora, Caruso vai mostrar lá, por favor, ministro, a charge que ele acha. Essa sua visão otimista a qualquer preço, que é marcante. Acho que na Copa do Mundo, o mundo vai estar em nossas mãos, né, segundo o senhor. E essa questão, que entre CGU e TCU, o senhor é mais PCBF, Partido Comunista do Brasil Federativo. Isso. O senhor olhou lá em cima, né, ministro? O senhor viu lá em cima? Eu vi. Viu? Então tá bom. Eu vi. Obrigada, Caruso. Agora as suas respostas. Não, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de encontrá-los aqui, um debate sempre muito positivo. A confiança que eu tenho sido é mesmo a convicção de quem vê por dentro o processo de preparação da Copa. Eu acredito que o Brasil vai bem. A abertura da Copa deve ser decidida em outubro, não é? Salvador, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília disputam. São Paulo tem as características que nós sabemos da cidade mais importante do Brasil. O Manuel Fiel Filho merece muitas homenagens. Não sei se ele era corintiano, mas ele merece muitas homenagens. E eu acredito que essa preocupação que vocês têm da política, eu percebo que há um amadurecimento da democracia brasileira. E acredito que essa cobrança da sociedade, os órgãos de controle, tudo isso vai refletir positivamente na gestão pública. E acredito que a presidenta Dilma, ela é rigorosa com todos os seus ministros. Ela é rigorosa na gestão, na administração, e ela é rigorosa na conduta ética. Isso vale para todo mundo. Eu acredito que o recado que ela deu na primeira reunião ministerial foi claro para todo mundo, e ela vai cobrar. Ela quer resultados na gestão e ela quer a transparência na atividade administrativa e quer a boa conduta ética. Essa é a impressão que eu tenho.
Foi um prazer ver todos vocês aqui. Bom, e agora as suas últimas últimas palavras. O programa saiu bem? Tem mais alguma coisa que queira dizer? Não, eu queria só reafirmar essa minha convicção. O Brasil é um país muito importante, cada vez mais importante no mundo, e trabalho com a hipótese de que Copa e Olimpíadas são plataformas para promover esse país democrático, diverso, complexo, não é? E que tem muita coisa também para ensinar o mundo. E eu acredito que esses eventos servem para esse objetivo, e com tenacidade vamos perseguir, com o apoio de prefeituras, governos estaduais, com todo o governo federal atuando junto. Eu creio que em 2014 nós vamos celebrar um grande momento do país. Ministro, muito obrigado. Obrigado, inclusive, pela cantoria. Obrigada, Cida. Obrigada, Vladir. Meninos, Paulinho, Augusto, Caruso. E obrigado a todos. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.